Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver, novo episódio, sempre com pessoas incríveis. Eu quero te avisar para ir lá no canal do Rômulo Contígio no YouTube e dar um like, tocar um sininho, fazer inscrição. É super importante para a gente você fazer inscrição no YouTube e participar dos episódios, conhecer todos os episódios do Mask TV. Hoje aqui comigo eu tenho uma pessoa que eu admiro há muitos anos. Eu era um prestador de serviço de uma empresa da qual ele era diretor. E eu sempre olhei ele com uma qualidade de gestão e uma simpatia. E eu tive a honra e a oportunidade de ter ele aqui comigo agora. Comigo hoje no Mask TV, João Moura. Ele é executivo sênior na parte de logística, ele é especialista em cadeia de abastecimento, de distribuição, ele é professor, voltou para o doutorado. Você vai conhecer tudo. João Moura comigo aqui hoje no Mask TV. João, muito obrigado, honrado com você aqui. Realmente, para mim, é uma honra ter você nesse momento. Eu te admiro demais, João. Então, eu que agradeço pelo convite e agradeço a Juliana também. Para mim, a honra é minha. Assim, eu queria rever você, é um prazer enorme. E participar do podcast, que eu sei que está fazendo tanto sucesso. Eu te agradeço. Vai ser muito bom. Você chegou bem aqui hoje? Cheguei muito bem. Você já é de Jundiaí, já né? Já sou de Jundiaí, já sei a loucura que está a cidade. Estamos gravando, época de Natal, todo mundo fervilhando, né? Eu saí de São Paulo e vim para cá. Eu até achei que demoraria mais até vir, mas todo mundo na rua hoje. O período de Natal, as pessoas ficam tão estressadas, tão ansiosas, né? Mais ainda do que ficou no ano. Você acha isso? Eu também acho. Acho que a gente está vivendo, e estamos vivendo também uma época muito tensa, né? É verdade. As coisas, muito nervosismo em tudo, né? Coisas muito polarizadas a gente vê, né? Muitas polarizações, muita ansiedade na pauta, muita ansiedade na mesa. Na mesa. Olha, eu realmente, João, eu sou muito feliz em ter você aqui, porque, claro, o João, ele foi gerente e depois ele teve uma carreira dentro da DHL de 20 e tantos anos, 23 anos. 23 anos. E ele, de gerente, virou diretor. Mas uma coisa que era uma característica incrível para mim era como as pessoas te admiravam. Eu, como prestador de serviço, então eu ia lá para falar de HS para o cliente normalmente, né? Então, assim, na época eu ia para a Unilever, quando eu te conheci, praticamente vai dar 20 anos agora, ano que vem. Quase 20 anos, porque foi em 2005, nosso primeiro trabalho juntos, em Louveira. Só que, João, eu preciso dizer, quando você chegava nos ambientes, você era tão acolhido, tão carinhosamente pelos colaboradores, e não eram só os seus pares na parte de gestão. Eu estou falando do frontline, daquele colaborador que está lá batendo caixa, como a gente brincava na época. Eles admiravam você, e eu fui descobrindo por quê. Pela tua simplicidade. Além de você ter muito conhecimento, hoje você voltou a fazer doutorado, você é especialista na cadeia logística, você é especialista em pessoas, mas você tinha uma forma de fazer a gestão, de olhar para o ser humano, que eu acho que isso me prendeu muito. Ter você aqui hoje, para mim, é um orgulho, viu? Eu que agradeço, Romulo. Agradeço, sim. Espero contribuir com sucesso. Eu sempre começo esse podcast perguntando quando que você chegou na Terra, a data mesmo do seu nascimento, e por que você está aqui? Você tem um propósito que você descobriu já? Romulo, eu cheguei em 1963, né? E eu cheguei de uma forma meio difícil, porque meus pais quase me perderam quando eu nasci, né? A minha mãe teve uma gravidez bastante conturbada, né? Uma das coisas que meu pai sempre contava é que eu fui batizado no hospital. Ele veio buscar um padre, né? Que a gente era família católica, e me batizaram no hospital, porque o médico falou, olha, batiza que acho que acho que não vinga. Não vinga. Eu lembro, eu também tive esse movimento. E aí eu sempre fui criado assim, com foco. Eu sempre tive a seguinte visão, desde pequenininho, meu pai sempre falava, você já está ganhando, porque você já não era. Então, assim, as coisas têm que ser otimistas para você. Ele sempre me vendeu essa imagem, né? De otimismo, de acreditar muito em Deus, né? Que eu acredito muito em Deus. E sempre falava que eu já nasci vitorioso. Falava, cara, então você já venceu, porque lá atrás a gente achou que você não ia estar conosco. Então, ele sempre teve essa forma de me criar, né? Então, isso me ajudou muito. Maravilhoso você falar uma coisa dessa, porque a vida nos leva a tantas coisas
E se teu pai, né, te dá essa informação, essa cultura de que, olha, você já é um vitorioso, né? E engraçado, eu também tive dificuldades no nascimento e não ia vingar. E olha como você me dá uma outra perspectiva da vida, né? Então, se Hum. nós estamos aqui, tanto eu e você, poxa, vamos agradecer, né? Porque É, era para não estar. era para não estar, né? E era para, por exemplo, não era para estar acontecendo esse momento lindo aqui, né? Exatamente, nem a sua carreira maravilhosa, É. né? Que você construiu. Como que é a sua relação? Seu pai e sua mãe te inspiravam? Você tinha um sonho? Eu quero ser advogado, engenheiro. O que você Então, queria ser? eu era assim, eu era uma confusão quando eu era garoto, né? Eu queria ser jogador de futebol, como todo menino, né? Eu queria ser bombeiro, porque meu pai era do Corpo de Bombeiros, né? Ele era oficial do Corpo de Bombeiros, então eu me inspirei nele. Meu pai sempre foi uma inspiração, só que eu tinha uma coisa que era assim, eu não sabia nadar, nunca fui bom nadador. E meu pai sempre falava, bombeiro tem que saber nadar, né? Ele era, inclusive, professor instrutor de natação, mas ele não puxei esse dom dele. Acabei indo para outros caminhos, mas eu meio que entrei na logística meio que por acidente, porque eu me especializei para trabalhar com mecânica, né? E na própria Plascar, né, que a gente estava comentando aí, eu tive uma chance de ir para uma área que era associada à logística. Aí eu tive acesso ao que era, né? A logística tal estava perto de começar a voltar a estudar nesse sentido, né? Mas não foi uma inspiração do meu pai. A inspiração do meu pai era para ser bombeiro, que eu não consegui. Então foi o que ele me inspirou acabou sendo meio que uma frustração na época para mim, porque eu não conseguia, né? Claro. Mas eu superei também, né? Acho que Hoje você nada? você sabe que eu faço academia, mas eu faço hidroginástica justamente porque eu tentei natação, mas em casa ninguém nada, assim, minhas irmãs, não sei por quê, qual o motivo, mas ninguém. E a minha mãe também nadava muito bem, né? Olha só. Os dois eram bons nadadores. Eu não sou, eu gosto de nadar, mas eu não sou um bom nadador, não. Mas é interessante você falar, né? Você tinha um viés, mas depois você acabou descobrindo. E como que a logística apareceu na sua vida? Então, né, eu comecei a trabalhar com desenho, eu fiz design industrial e fiz todo. Eu estudei em escola técnica, né? Aqui em Jundiaí era bem forte escolas técnicas, É né? verdade. Então eu fiz todo até o segundo grau, fiz o técnico e tal, e comecei a fazer design industrial. E aí eu entrei trabalhando com design. Numa empresa que eu trabalhei aqui antes, na L. Queiroz, aqui em Várzea Paulista, eu trabalhava, mas era garoto, né? Queria crescer e tal, aí surgiu uma vaga na parte de programação de produção. Aí eu vi salário, falei, "Cara, meu, eu vou tentar ver se não é o que... Tava mais preocupado com o salário do que com o trabalho em si. Aí eu migrei para essa área, aí cuidava de materiais, né? Fazia alguma coisa. E dali eu fui para a Plascar já trabalhando na área de suprimentos. Já foi o primeiro passo. Você tinha quantos anos nessa época? Olha, foi de 22, eu entrei na Plascar com 25. Então, assim, desde o comecinho da minha carreira eu já estava voltado. Logística da forma que se desenhou, ela surgiu mais ou menos na década de 90. Não era ainda a logística que eu ingressei, né? Claro, Não claro. tinha computador, né, Romulo? Claro, claro. Era uma coisa mais de distribuição, né? É. Carga e descarga. Não era uma coisa tão estruturada, automatizada como é Não, hoje, eu né? falo pra garotada que eu dou aula, eu vi um mundo que eles não viram, que é um mundo sem computador, né? Você imagina hoje uma pessoa sem celular fica desesperado, né? É verdade, é verdade. Eu falo que eu também vi o mundo sem computador e, sabe, eu sei que a tecnologia, ainda mais na questão logística de supply chain, a gente fala de logística 5.0 hoje, que já ultrapassa a automação, né? Eu já uso a IA para fazer as coisas. Mas eu vi também um outro movimento, e é legal ter esse movimento raiz, vamos chamar assim, né? Exato. Onde você vê uma realidade migrando, essa oportunidade de você ser um gestor de uma geração, você é da geração X, então você consegue ver a evolução. Isso é maravilhoso, porque eu sempre falo que nós temos 4 gerações dentro do mercado de trabalho hoje, às vezes dentro da mesma equipe. E eu acho que, às vezes, a geração mais nova, a geração Z, precisava beber um pouco da água que você tinha, você como professor, para entender o que era e o que é, né? Para valorizar um pouco mais, né? Não é tão fugaz e tão superficial como hoje a geração acha que as coisas são. Né? Concordo com você. Eu acho que hoje o conhecimento é mais disponível, né? A gente abre um Google, qualquer coisa, você já tem a informação na hora. Mas tem uma coisa que é a prática,
que eu acredito que se perdeu, né? Assim, ficou distante. Então, eu vejo, por exemplo, muitos executivos de alto escalão de supply chain que não passaram um período prático, já galgaram da escala de trainee para É a verdade. diretoria. Então, eu acho que falta, na minha opinião, Buscaram tanto ser estratégico, 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 foi para uma posição de alta liderança sem nenhuma prática. sem nenhuma prática. É verdade. Então, acho que a gente vê isso muito, vê muita mudança de executivos, né? Você pode ver que o mercado logístico muda sempre, né? Acho que É verdade. Eu vou falar ainda sobre liderança com você, mas vou pegar teu gancho. Isso não é um problema só de logística. Nós temos também na indústria muitos líderes hoje que não dominam aquilo que aquele operador faz exato. e não pergunta para ele como ele faz. Porque às vezes tem um problema para ser resolvido, um erro de processo, até um erro sistêmico, que aquele cara sabe muito bem como resolver, mas o gestor não vai lá perguntar para ele. É, Né? Então, assim, há uma necessidade de entender que a prática é. realmente faz uma diferença. Faz diferença. Eu conto uma historinha rápida, Rômulo, uma Por coisa que favor. aconteceu. Eu trabalhava na DHL, eu era gerente, até um pouco antes de te conhecer. E eu trabalhei um período na Sangoban Vidros, lá da Lapa, em São Paulo, né? E eu lembro que a gente Que estava era numa... Santa Marina, né? Santa Marina, era Santa Marina. E aí eu lembro que eu assumi lá com uma operação de 50 pessoas e a gente foi meio... eles não aceitaram muito a terceirização, né? Então a gente estava sendo muito assediado pelos colaboradores da fábrica. Teve um dia que e eu sempre fui muito assim, né? Eu tinha autorização para operar empilhadeira. A gente estava muito apertado de serviço, eu peguei minha empilhadeira lá e comecei a carregar o caminhão, né? Aí passou um senhor, né? Um francês, né? Aí ele mandou eu parar, parei, né? Ele falou, você desce aqui. Eu falei, quem que manda aqui? Aí eu falei, sou eu, né? Ele falou, não, como você? Eu tô falando, quem que é teu chefe? Não, eu falei, aqui não tem, eu sou... Quer dizer, eu tenho chefe, mas no escritório central, aqui Sou eu na mesmo. Sangamban, sou eu. Não, mas não é possível. Qual que é o seu cargo? Eu falei, sou gerente responsável pela planta. Aí ele falou, olha, dá seu nome. Aí eu dei um nome e tal. Tinha esquecido, continuei a carregar meu caminhão, né? No outro dia, me chamam numa sala, tá o presidente da DHL, ele, e me chamaram para ele fazer uma homenagem para mim. Falou, e cheio de líder da Sangoban. E ele falando, olha, pessoal, isso que eu espero de um líder aqui da minha empresa tal. Então, essa parte de você conseguir mergulhar... Eu não falo assim, você não pode também ser só a mão na massa, né? Claro, claro, mas está envolvido no operacional. Mas tem situações, né? Você tem que ser situacional, eu falo. Tem dia que você vai ser mão na massa, tem dia que você vai ser estratégico, né? Tem dia que você vai ser tático, operacional, É né? verdade. Acho que você tem que navegar, acho que o líder tem que navegar. Eu acho que essa versatilidade e essa multidisciplinaridade de um líder é É necessária. necessário. É necessária. É muito gostoso ver você falar isso, porque assim, é diferente quando a gente viu, né? Porque assim, eu não estou falando com uma pessoa que eu não vi o trabalho, né? Então, como eu vi o seu trabalho fisicamente e vi a resposta de quem você liderou em algumas épocas nas quais eu estive presente, eu sei exatamente o que você está dizendo. Você é um homem que coloca a mão na massa, você é um homem que ensina. Quando eu cheguei em Louveira, em 2005, a primeira coisa que me encantou foram a sala de treinamento de CMC. Eu falei, meu Deus, quem foi o gênio que construiu esses caminhõezinhos aqui, esse jogo, né? Hoje a gente chama de gamificação, mas esse jogo. E aí eu descubro que foi você. Eu falei assim, meu Deus, é incrível. Depois descobri a sua forma de condução, de comunicação. Para mim, olha, João, eu sou um admirador, sim, não nego seu, sempre fui. Obrigado. Sou admirador de muitos líderes da DHL até hoje. Eu fiz um evento para Silvia Filippetti. Ah, Silvinha. Então, assim, ela está na High Metal e a gente tem essa relação. Ela já esteve aqui, você vai ver, ela já tem um episódio dela. Silvia é uma mulher arrojada, é uma mulher para frente. Então, assim, ela vai amar te ver aqui também. Então, assim, eu amo realmente as pessoas das quais eu estou lidando e ter essa oportunidade para mim foi incrível. Eu sei da sua especialidade, falamos um pouco. Agora, falamos da inspiração do seu pai, do seu movimento. Os seus amigos de infância ainda fazem parte da sua vida? Fazem parte, Romulo. Eu tenho, assim, eu tenho poucos amigos muito próximos, assim, Como todo mundo, né? só que eu tenho amigos, assim, de muito longa data, né? Eu vou dar um exemplo, eu tenho o meu grupo eu me formei na faculdade há 33 anos, né? E a gente se reúne todo mês, são 20
20 pessoas, 10 casais, era a turminha meio que da bagunça, né? É A gente verdade. saía, ia na baladinha, ia junto, né? Alguns se casaram entre eles, né? As meninas e os caras, né? Eu não, a minha esposa conheci fora. Mas há muitos anos a gente se reúne uma vez por mês. Assim, a gente tem uma promoter, né? Tem uma das meninas é a pessoa que liga, dá dura se você não vai. Mas a gente contabilizando, faz mais de 30 anos que a gente se reúne e a gente faz questão. Então a gente participou, nasceram os filhos, a gente acaba sendo padrinho de um, então a gente se uniu, né? É verdade. Você Então tem quantos filhos hoje? hoje eu tenho duas meninas. Duas meninas. Duas meninas. Então a gente tem padrinhos que são dessa turma, né? Então a gente se uniu. Então eu trago essas amizades de muitos anos. Ah, eu acho maravilhoso, porque a gente sabe exatamente o valor de uma amizade, só que dá para contar nos dedos, não era, Não né? é? Não dá mesmo, a gente, a gente sabe a dificuldade que é ter uma pessoa a vida toda com a gente, Com a né? gente, Eu vi uma entrevista outro dia, o rapaz dizendo para mim que no dia que ele mais precisou, ele descobriu que não tinha amigos. Exato. E a verdade é muito essa. Às vezes você tem amigos e na hora que você precisa, você não tem. Então você vai ali medindo quem é realmente a pessoa que é teu irmão na Que é turma na vida. vida, verdade. É verdade disso. É. Você está fazendo. Você voltou para o doutorado, é isso? Porque assim, eu te falo disso porque nós temos uma geração, às vezes, que acha que a educação, o estudo não é necessário. E você mostra, né, maduro, que ainda está estudando. Você acha importante? Por que você voltou para o doutorado? Rômulo, eu costumo falar o seguinte: quem trabalha com logística, a logística ela muda muito, né? É Então, verdade. assim, é uma gama de conhecimento. E uma coisa apaixonante na logística é que não tem um problema igual ao outro, sempre um problema diferente, né? Então, a minha graduação, eu não fiz engenharia, né? Que é meio que uma exceção. Geralmente, você vê diretores, são engenheiros de produção, né? Verdade. Eu me formei em matemática e administração de empresas. Mas depois você fez várias MBAs na São Francisco, É, você fez outras e foi se adequando, eu né? fiz na USP também. Fiz Na um USP. mestrado em administração na São Francisco e um mestrado no Centro Paula Souza, que eu leciono até hoje no Centro Paula Souza. Sou pesquisador também de lá. Olha só. Só que o doutorado, agora eu falo assim, eu estudo pelo conhecimento mesmo, assim, sabe? Porque, vou falar para você um negócio, falasse assim, olha, o doutor ganha mais que o mestre, cara, infelizmente no Brasil, o reconhecimento é até um certo momento, né? O professor tem aquele... Então, eu estou fazendo assim, agora exclusivamente pelo conhecimento, pela pesquisa. Você falou do CMC, né? O CMC foi minha tese de mestrado no Centro Paula Souza. Eu construí nas oficinas no Centro Paula Souza. Eu tive a orientação de duas pessoas que me influenciaram muito a fazer o projeto, adoraram, né? Quando eu falei da ideia, eles me fizeram construir. A professora Isméria e a professora Canaane, né? Então, assim, o ambiente acadêmico ele é muito gratificante, muito importante para o profissional de logística, né? Aquele cara que parou no tempo, eu vejo assim com bastante risco das coisas passarem à frente dele, Romulo, ele ficar aquele cara engessado, eu vejo muito. O cara tá engessado, se achando às vezes velho, Sem repertório. sem repertório, né? E a gente tem que mudar. Por exemplo, agora eu estou estudando inteligência artificial. Para quem não viu o computador, eu estou dando um salto na minha vida enorme, E né? você é especialista em WMS e ERP também, né? Que são É. dois movimentos super importantes dentro da logística. Hoje que tem, né? Na verdade, eu tive a felicidade, Romulo, na DHL, era a Excel, né? Que a Sim, DHL Excel. comprou, né? Quando nós entramos era Excel. Era Excel, né? A Excel foi a empresa que trouxe o primeiro WMS para o Hemisfério Sul. Chamava Red Prairie, né? Hoje é Blue Yonder. É tido historicamente como sendo o primeiro WMS que existiu. E quando eu entrei na Excel, eu fui para os Estados Unidos para treinar com eles e para trazer para o Brasil. Então eu me encantei desde 1999 e comecei a pesquisar sobre, né? Aí que eu desenvolvi essas metodologias para ensino WMS. Hoje eu faço assim, hoje eu estou nesse momento. Eu estou implementando 2 WMS, estou fazendo implementação e estou fazendo capacitação de uma empresa que já tem para aumentar a eficiência dele. Então é a minha vida, né? O WMS é o meu carro-chefe. carro-chefe, é o meu ganha-pão. É verdade. Agora, é tão bom saber que você acabou de dizer que o estudo e que alimentar a parte cognitiva, trazer informações, se aprimorar, né, é necessário.
E tomara que os mais jovens percebam que você não parou e que você está, né, ainda adquirindo conhecimento para dialogar com todas essas gerações e com tudo com essa modernidade do mundo. É, Olha aí, você está falando de inteligência artificial, que é um mecanismo extremamente importante atualmente. é. Você sabe que essa semana passada eu tive uma reunião, eu ajudei a montar um curso de e-commerce aqui no Centro Paula Souza, aqui é um tecnólogo superior em É logística, né? famoso o Centro Paulo Souza, né? É. E qual que é a tristeza? Ele é pouquíssimo procurado pelos alunos. Então, eles têm curso de logística, de desenvolvimento de sistema e segurança cibernética, né? Aí eu vejo vagas sobrando e tantos jovens que estão sem estudar. E é gratuito o curso. Então, onde eu vou, eu falo desse curso. Eu vou dar uma palestra aqui mesmo, estou falando desse... Falo, meninos, procurem o Centro Paula Souza. É uma escola de qualidade. Eu leciono lá, né? Sou suspeito a falar, mas... Mas ele é mesmo, é conhecido por muita gente. Conhecidíssimo, mas assim, hoje tem vagas ociosas em função da procura. E tantos jovens querendo saber o que fazer, né? Fica a dica do João, né? Se você é jovem, quer entrar na área de logística, procura o Centro Paula Souza aqui em Jundiaí, É. vai se inscrever, tem uma oportunidade ali. Nós estamos com uma capacidade hoje de emprego tão maior do que anos anteriores, né? Rômulo, é quase que 100% de empregabilidade o curso. Eu vou dar um exemplo, a Siemens, eu sou patrocinador também do curso, né? Da minha empresa, só que a Siemens também, então a gente não perde tempo, né? O menino se forma, a empresa já... Então, assim, é uma boa oportunidade para a garotada. É verdade, é verdade. Nós falamos ali da logística 4.0 que chegou para implementar tecnologias, automação. As pessoas até se assustaram achando que os empregos seriam perdidos em função disso. Mas nós já estamos numa logística 5.0, onde a tecnologia já é uma aliada, né? Sustentabilidade nos processos, a redução de riscos, os desperdícios, tudo isso sendo tratado. Você também se utiliza dessas filosofias, desses mecanismos para o movimento que você está trabalhando hoje? Hoje eu me utilizo totalmente. Vamos, acho que a grande transformação veio pós-pandemia e com o advento do crescimento do e-commerce, né? E o consumidor bateu na porta do armazém, porque a logística anterior à pandemia, você entregava para o supermercado, para a loja vendia para o consumidor, né? Agora, por exemplo, o Rômulo quer comprar uma coisa, ele vai no Mercado Livre, ele compra a peça do fabricante, né? Às vezes com frete gratuito. É né? verdade. Então, o consumidor agora está batendo na porta do armazém. Para fazer isso, tem que ser muito eficiente. Então, a logística mudou nos últimos anos e muito com a introdução de algoritmos, de inteligência artificial, de robotização, né? E não vai roubar emprego, não. Eu acho que vai gerar oportunidade para... Eu também acho que não rouba emprego, não, ainda mais se esse profissional se antenar em relação às tecnologias que estão aí, né? Porque quanto mais ele tem movimento e conhecimento sobre inteligência artificial, sobre equipamentos inteligentes, tecnologias de geolocalização, que são coisas, centros de distribuição sustentáveis, são temas que se fala, computação na nuvem. Se esse profissional está antenado com isso, ele tem espaço para sempre. Exato. E tem uma gama, como eu falei, de cursos gratuitos. O Centro Paula Souza, vou voltar a falar, e na Unicamp, né? Unicamp, que eu faço doutorado, a gente tem uma série de cursos gratuitos que a pessoa pode se capacitar, você falou, nuvem, né? Desenvolvedor de sistemas, cibersegurança, que é uma profissão que vai despontar muito, É né? verdade. Então, o garoto, eu sempre procuro estimular, principalmente as meninas. Porque a logística... Eu não sei se a gente vai falar sobre diversidade. Vamos. Não sei se eu vou passar um pouco na Não, frente. pode falar, posso falar um pouco? tá muito bom o papo. Eu vejo ainda um público altamente masculino Sim, em logística, né? ainda temos. E eu participei da equipe de diversidade global da DHL, né? Eu lembro. Eu fui responsável pelo pilar do LGBT e também do etarismo, né? Você acredita nessa questão dessa diversidade, dessa equidade, da inclusão, da acessibilidade? Você acha que isso... Nós falamos muito, João, de die washing. É aquele cara que faz uma cota ali, que põe uma coisinha ali, lançou no mercado, na rede, mas verdadeiramente não tem. Não tem. Como greenwashing. Falo que faço sustentabilidade, mas não faço. Então você acredita na diversidade? Eu acredito na diversidade por um motivo, Rômulo. Eu tenho uma crença, você falou de propósito, né? Eu acredito que Deus, quando distribuiu a imaginação e a criatividade, ele foi generoso e distribuiu igualmente para mulheres, para gays, para lésbicas, para pretos, velhos, brancos, para pretos, indígenas. tal.
Então, quando eu começo a restringir, por exemplo, olha, logística, pesquisa em logística, eu vou querer só homem de tal idade e tal. Um universo que era para ser desse tamanho, vai ficar um universo desse tamanho. Então, eu acredito muito que a equidade garante evolução e boas ideias. É o exemplo das cotas. Tem gente que critica as cotas, né? Mas se não existisse antes, né? Se não existisse, a cota é necessária, porque ela abre uma oportunidade de quem não teve. Vou dar um exemplo. As minhas filhas, elas tiveram uma educação desigual Claro, em tem um relação privilégio, né? privilégio em relação a A uma mulher preta. exato. Então eu não posso ser hipócrita e falar assim, não, por exemplo, elas estudam em federais, mas elas fizeram por merecer, né? Teve a nossa cobrança em casa, da minha e da minha esposa, estudaram. Só que, assim, é desigual falar que elas deveriam ser a mesma do que uma mulher preta, como você comentou. Porque elas tiveram benefícios que as outras não tiveram. Então, eu vejo o seguinte, Romulo, a gente só vai evoluir mais ainda na logística. Eu falo, o grupo que eu pertenço, eu tenho funcionários e tenho parceiros, né? Ok. Eu tenho a felicidade de ter mulheres cis, trans, pessoas com 80 anos trabalhando em pesquisa comigo. Você sempre pensou assim, quando você... Porque você deixou a DHL recentemente, mas É. você teve um hiato de aposentadoria, teve um descanso, Foi. mas você deixou agora recentemente. Você sempre olhou diversidade, equidade dentro do seu olhar como gestor, mesmo numa época que não se falava tanto? Sempre por causa do meu pai também, Romulo, porque meu pai tem uma visão muito aberta sobre as coisas, sabe? Assim, nesse sentido, eu até costumo falar, as minhas filhas não conheceram, mas elas sempre perguntam muito dele, né? E até a minha filha mais velha fala, nossa, pai, parece que eu conheço o vô de você falar por Pelas ele, suas né? histórias. Ele é cabeça muito mais aberta que eu. Assim, hoje eu vejo coisa que eles falavam para mim, que eu falo, nossa, na época o seu João tinha avançado, né? Então ele sempre foi muito assim. Ele me ensinou À frente de um tempo, né? à frente de um tempo e olhar pessoas, Romulo, porque quando você olha, vou dar um exemplo. Como eu vou entrar num detalhe assim muito muito objetivo. Como eu faço sexo, com quem eu durmo, com quem eu deito, com quem eu vivo, é um problema meu, não é? A pessoa que tem que me aceitar ou gostar de mim, ela tem que gostar da pessoa, não. Porque aí tem uma dimensão pessoal e uma dimensão social que nós temos. Então, você querer julgar as pessoas por um detalhe, eu acho de uma pobreza. Por idade, eu acho uma pobreza enorme, né? Eu fico imaginando, né, o etarismo como é um preconceito, né, da idade, que hoje a gente estava conversando, se elimina com muita facilidade um 50 a mais, um 40 a mais de uma empresa. Exato, que eu acho também na minha opinião, mas eu acho que isso é face de uma moeda perigosa, Romulo, que é o ismo, e acho que ele junta com machismo, com racismo, né? Você pode ver que Verdade. são derivações de uma coisa perigosa, porque você fala de etarismo, aí você vai falar do machismo, do racismo, É verdade. né? Todas essas características, esses preconceitos estão. Você acha que o mundo, você que tem aí já uma maturidade, o mundo para você hoje, você gostaria que ele fosse melhor? Você acha que ele era melhor enquanto humano antes do que hoje? Porque um cara tentou, por exemplo, sequestrar uma criança na mão de uma babá semana passada. Então, Exato. isso é uma das questões que a gente já vê, né? Os assassinatos em vias públicas, eles viraram comum. É comum agora você matar uma pessoa. As agressões físicas entre pessoas, por qualquer motivo, virou moda. E não, está na tela do celular, atraindo milhões de pessoas achando que aquilo é bom. Como que você vê esse mundo de hoje? Romulo, eu tenho eu vou citar um escritor que eu leio muito sobre ele chama Zygmunt Bauer, que é um filósofo, ele fala sobre a modernidade, né? Eu concordo parcialmente com uma visão dele, que ele fala o seguinte, o mundo, ele não acha que o mundo está pior, ele acha que o mundo hoje está mais fluido. Hoje em dia, por exemplo, você falou da babá. Se pegasse há 20 anos atrás, essa notícia chegaria para a gente com um mês. É verdade. Não é? Hoje, por exemplo, jogaram o rapaz da ponte. Aquilo viralizou. Viralizou. E tornou tão fluido que você pega coisas fúteis, viraram um assunto. Não, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu achei que não deveria ter a importância que teve.
Teve uma moça que sentou na janela do avião. Essa semana, a semana Sim, passada, ela né? ganhou 1 milhão de seguidores. Então, gente, uma coisa simples, que ela podia ser até o seguinte, já aconteceu exatamente isso comigo. Uma moça Milhões sentou... de vezes, né? Porque você viajou viajo... muito. então, só que assim, a menininha... Moço, o senhor deixa eu sentar aí? Eu falei, claro. Mudei de lugar com ela. Para mim, tudo bem, não quero entrar no mérito, porque eu nem li muito sobre isso. Sim, Mas eu acho que é uma coisa tão simples que tomou uma uma proporção. tão grande. E aí, eu, por exemplo, eu estava vendo, no Rio de Janeiro, morreu uma coronel de enfermagem que uma bala perdida acertou ela dentro do hospital no Rio. Exatamente. Quase que não teve repercussão. Então, acho que hoje a informação ela está fluida, mas ao mesmo tempo ela está muito Banalizada. banalizada, vamos nessa palavra. É banalizada, sim. Eu concordo, o efeito de uma ação como essa, dessa menina, que ela se projetou, então assim, e isso influencia muito uma criança, principalmente quando ela está numa comunidade acessando a tela do celular, né? Os influencers, outro dia uma menina, a mãe perguntou, o que você quer ser, minha filha? Eu quero ser influencer. Nossa, mas eu preciso que você estude. Ué, para quê? Para ficar que nem a senhora, doméstica, sem ganhar nada? Então a criança de 10 anos está devolvendo uma informação para o pai dizendo: eu quero ser youtuber, influencer, porque eu vou ficar milionária, enquanto você não aconteceu nada. Aconteceu nada. Poxa, essa desconstrução, eu acho que melhorou, está fluido, está rápido, mas eu acho que tem uma perda ética e moral muito grave. Muito grande. Eu também acho que teve. E hoje em dia, como você usou um termo que tá banalizado o sexo, o poder, o dinheiro, né? Sim, As pessoas você fazendo discute representatividade negra e as pessoas estão falando que é um mimimi. Então, Exato. assim, as pessoas lutando por uma equidade da mulher numa posição. Porque quando você diz que o mundo da logística ainda é masculino, você acha por que isso? Por causa do peso do trabalho? Você acha que o olhar de quem contratou era porque o trabalho é pesado? Eu acho que é a visão machista de achar a mulher frágil. Por exemplo, eu vou dar pela minha experiência. E não é demagogia, é experiência mesmo, né? Quem era casca grossa nas implementações eram as mulheres. De não largar, de ir até o final. Se eu falar nome de algumas aqui, Você vai ser injusto. vou ser injusto porque eu conheci meninas que realmente entregaram em crises. Só que eu vejo muitas pessoas falam o seguinte: eu vou colocar uma mulher à frente de uma operação com 50 homens. E ela não vai saber se impor. Eu já ouvi muita bobagem desse sentido. Que nada, ela se impõe mais que nós. Sim. Sinceridade, se impõe mais que nós. E dão resultado, né? E aí, normalmente, você percebe que o que falta, normalmente, João, é a valorização, né? Valorização. A valorização de que, olha, vamos trazer essa mulher para dentro desse time, vamos fazer um time onde tem um equilíbrio entre homens e mulheres, né? E em todas as dimensões. Eu acho que é assim, olhar a pessoa, né, Romulo? Uma coisa que eu discuti num debate também lá no Centro Paula Souza. Uma grande trava que as empresas colocaram, por exemplo, é porque querem aumentar a cota de pessoas pretas nos processos de trainee. Como PCDs também, né? Eles exigem espanhol e inglês fluente no processo de seleção do trainee. Aí você jogou uma trava que você só vai ter sinceridade, você só vai ter uma classe social vinda de... Então eu falei, gente, vocês querem abrir mão desse requisito? Porque assim, inglês e espanhol se aprende. Eu sou prova disso, eu fui aprender inglês... Reduz um pouco a exigência. Reduz um pouco a exigência. Eu fui aprender inglês com idade. Eu vi agora recente também, a CEO, agora só estou me lembrando, não sei se é da PepsiCo, que ela aprendeu inglês com mais de 40 anos. Ela falou no LinkedIn recentemente. Ela não falava, ela tinha bloqueio, promoveram ela aprendeu. Eu também, me chamaram, falaram, olha, você vai ter que falar inglês porque você vai ser diretor. Vou falar. Claro. Agora, proibir uma pessoa de entrar num processo de trainee e exigir espanhol e inglês fluente é colocar uma trava. Então, e aí é aquilo que você falou, o discurso, né? Você está já segregando, né? Já está segregando. Já está segregando. Então, porque assim, eu lembro que quando eu era gerente de recursos humanos da SGS e tinha as vagas com inglês e espanhol, e aí a menina me entregava assim 2 currículos. Mas só 2. 2 que tem inglês e espanhol, 2 currículos. Então a gente já sabia, estou falando isso já de 15 anos, que não era difícil.
né, para acessar. E às vezes, quando você estimula dentro da empresa o interesse dele numa língua nova, numa pós, numa MBA, ele se interessa muito mais. Muito mais. Você sabe que tem um outro aspecto também, a gente tem uma rotatividade muito grande do colaborador da linha de frente. Por que você acha que acontece isso? Então, no Brasil, a logística, Romulo, ela caminha assim, o que é um turnover aceitável em serviços? É 4%, que é altíssimo comparado com os Estados Unidos, com a Alemanha, que é abaixo de 1%. Tem empresas, por exemplo, eu estou trabalhando para uma empresa específica agora, o turnover está em 9%. O que significa isso? A cada ano, a cada 10 meses, ele troca todos os colaboradores em tese, né? Então, todo treinamento, conhecimento, motivação se perde. Foi jogado fora. Foi jogado fora. Eu atribuo muito a falta. Primeiro, a questão logística tem uma carga muito pesada de trabalho. O pessoal, eu sou meio. Aí eu já sou contra a maioria dos colegas, né? Estão discutindo o fim da escala 6x1. Eu sou favorável. Por quê? É importante, porque é uma discussão bastante polêmica. É polêmica, porque eu acho o seguinte, o Brasil, Rômulo, ele devia se preocupar mais com a eficiência. Vou dar um exemplo que aconteceu na Alemanha. A Alemanha fez um teste, né? Um país inteligente que com políticos que atuam realmente, né? Eles chamaram os empresários e fizeram um acordo. Olha, vamos testar 1 ano de uma escala menor que 6x1, só que a gente vai investir em eficiência. Ajudar vocês a investir, e vocês vão dizer se vale a pena. No final de 1 ano, chegaram à conclusão que vale a pena. Só que, assim, o governo teria que contribuir para a eficiência das indústrias, dos operadores logísticos, dos prestadores de serviço, e poupar um pouco, porque o serviço logístico está virando uma fábrica de burnout. Eu vejo colegas, assim, em todos os níveis, eu vejo pessoas de operação que estão tendo problema psicológico, né? Eu mesmo posso falar que eu me aposentei, como você falou, em 2 anos que eu fiquei, né, no freeze. 6 meses desses 2 anos foi tratando uma estafa que eu saí. Eu posso imaginar. Com uma estafa profunda. E eu ainda fiz um erro de parar imediatamente. Potencializou muito o cansaço que eu tinha mental, né? Então eu vejo assim, precisa ser feito algo para melhorar a qualidade de vida dos prestadores, dos colaboradores de logística, em qualquer nível, até presidente de empresa. Entendo. Né? O burnout está sendo um... Então, se existe uma eficiência nos processos sistêmicos, eu consigo reduzir, talvez, a jornada. Né? Se eu consigo ter eficiência para os resultados acontecerem independente daquela mão de obra que estaria ali. A minha pesquisa, a minha pesquisa e meu trabalho, eu tenho dados que são bem interessantes. Por exemplo, se eu pegar a jornada de trabalho de um colaborador, são 8 horas diárias, né? 8,4 minutos por dia. Aí você tira 1 hora de almoço, já cai para 7. Aí você tira meia hora do café e do xixi, 6h30. Que é humano, né? Sim. Vai ter que parar. Natural. Então o empresário não pode esperar 8 horas, ele tem que esperar 6h30. Só que quando eu começo a medir, né? Eu, por exemplo, chego na empresa, eu começo a conectar com os sistemas, ver como funciona. Eu descubro que tem colaborador abaixo de 3 horas diretas fazendo atividade por dia. Quando eu apresento, o pessoal fica, não é possível, né? Eu falo, gente, é possível. Se você não controla, se você não dá recursos para o colaborador, você tem ele, mas ele não está produzindo, porque você tem ele para produzir. Se ele estiver parado, né? Então, valeria mais você aumentar essas 3 horas para 5 do que você se preocupar em reduzir de 6 para 5 dias de trabalho. Às vezes o cara vai descansar, mas ele vai produzir mais. E uma outra coisa que tem que mudar, né? Romulo, que essa aí acho que eu vou morrer e não vai mudar. Por exemplo, que o mundo está virando para isso. Você pega as Black Fridays, os dias das mães, né? As datas importantes. Isso é uma fábrica de burnout para logística. É verdade. Assim, deveria ter, na minha opinião, uma análise do consumismo. Assim, isso é meio absurdo, acho que é meio filosófico da minha parte. Não, mas eu lembro do Holiday. Holiday As da pessoas Nike. vão à loucura. A loucura, você lembra? Eu lembro a loucura do Holiday. Nós temos que cumprir, e depois no final aquele todo mundo estafado batendo meta, né? Metas absurdas. Absurdas, né? Absurdas. Se fosse garantir o sucesso das empresas, a Nike não estaria na situação que entrou no país, né? Que teve problema, né? Então, assim, o que eu acho, deveria se dar mais ênfase à eficiência. Ok. Em menos
menos produção e mais produtividade. Acho que essa seria o que eu penso como solução, como saída, sabe? Entendo o que você está dizendo. Um outro aspecto da liderança, aproveitando que nós estamos falando de gestão, a gente sabe que líderes, né, são pessoas humanas, solitárias, e que às vezes não tem todo o tratamento da empresa sobre ele, né? Então ele está lá para entregar e aí ele não consegue dedicar na equipe o desenvolvimento necessário. Hum. Eu vi na DHL um forte trabalho de recursos humanos junto das equipes, tanto da liderança como dos frontlines. Você acha importante que essa parte não seja esquecida, de que você tem meta, você tem aquela meta agressiva, mas que quem tem que estar no centro da decisão é a parte humana? Parte humana e a DHL tem uma estratégia, Romulo, que eu acho que é perfeita. Eu, comparando com outros prestadores que eu conheço todos, né? Sim. Tenho amigo em todos e conheço todos. Mas a DHL, por que ela é perfeita? Ela trabalha em dois pilares, ela chama de respeito e resultado. Então, nós tivemos um presidente, o Maurício Barros, hoje está no Board Global, acho que você conheceu o Maurício, né? Ele sempre falava o seguinte: eu quero o resultado, mas sem comprometer o respeito. Porque a partir do momento que você comprometer o respeito, você compromete ética, você compromete um monte de coisa, né? E uma coisa que, além de formar, ela dá chance de formar os líderes. Então, o líder passa por um processo, é a maior plataforma de desenvolvimento, né? Eles chamam de CSS, é uma certificação. O líder é certificado como líder, ele passa por um processo de treinamento. E uma relação que as empresas não têm, que a DHL tem, chama Span of Control, que é o seguinte: Romulo, não adianta você ser um bom líder se você tem 100 colaboradores abaixo de você. Existe uma lógica, por exemplo, um líder, ele conversa bem com 22 colaboradores. Isso é um número experiencial que a DHL tomou no mundo inteiro. O Rômulo, ele vai ter chance de conversar com 22. Se você deve 50 para ele dificilmente vai falar bom dia para alguém, dificilmente, ele vai falar só para os mais próximos. A relação interpessoal cai. Zero. E eu, para você ter uma ideia, eu já prestei consultoria para empresas que tinham um líder para 200 pessoas. Um líder para 200 pessoas. Eu conheço líderes para 500 pessoas. Então, é uma coisa impossível. Como que você vai poder chegar a uma coisa que a DHL estimula? Você pegar o resultado, ó, o João está separando caixa bem. João, parabéns, cara, você está arrebentando. Validando, né? Como que o cara, se ele tem 500 pessoas, como que o cara não faz? Não faz. Então a DHL trabalha muito esse modelo, acho que com eficiência. Eu estou copiando e estou... Eu acho perfeito. E outra coisa, onde os líderes estão errando, assim, no seu ponto de vista? Temos aí essas questões aí de ter uma demanda de contingência de equipes impossível dele gerir. Todo mundo sabe disso. Mas quais são os erros maiores de um líder na hora de gerir? Eu acho que o que eu vejo muito no mercado, Rômulo, o líder não saber calcular demanda versus mão de obra. Eu vejo, por exemplo, muitas empresas com muito colaborador conseguindo entregar pouco. Então, falta expertise no cálculo, né? E aí eu falo até por deficiência das faculdades, porque eu também tenho esse relacionamento acadêmico, né? Lecionei mais de 15 anos. É verdade. Então, eu acho que falta formação. Na época, o pessoal despreza estatística e depois descobre que estatística é a ciência da logística, né? Então, aí, o que a gente está fazendo hoje? A gente está dando curso básico de estatística para algumas empresas. Então, na verdade, o líder hoje está pecando por falta de conhecimento, de informação e de aprimoramento dele mesmo como líder. Rômulo, eu acho que é bem amplo. Tem o hard skill, que acho que é a estatística. Todo mundo falando de hard, soft, né? E o soft skill, que é aquele cara que vai falar bom dia, né? Porque, assim, um bom dia, às vezes, muda. Vou dar um exemplo, uma coisa que você falou que eu sou muito lembrado até hoje. Sim, eu ia pegar esse gancho. Que eu chegava nos lugares, eu fazia questão de cumprimentar todo mundo. E uma coisa que eu aprendi também, isso aprendi com meu pai também, por exemplo, eu descubro que a sua filha chama Juliana, um exemplo. Eu tenho uma memória muito boa, né? Então eu sempre chegava nos lugares e perguntava das pessoas: e a filha, menina? E ela passou em tal lugar, ela fez tal coisa e tal. Isso tem uma conexão com o grupo que é um negócio extraordinário. É verdade. Assim, acho que isso falta um pouco. O líder não pode ficar no computador o tempo inteiro só, ele tem que dar essa cara, né? É verdade. E se ele, de repente, dentro das demandas, está com assoberbado, pede para alguém da equipe.
fazer. trazer essa informação, Confia, né? né? Traz para mim, ó, a informação sobre aquela equipe, eu quero saber filho e tal, e alimenta ele, porque se ele não tem condições, Exato. porque ele vai se alimentando, essa pessoa ajuda ele, porque o relacionamento interpessoal hoje é algo quase que necessário, né? Rômulo, mas aí você falou uma coisa que era o meu segredo, quando estava o meu segredo. A Silvia, as meninas, Juliana Torres. elas me traziam informação. Ah, João, você viu que fulano é assim, assim, assim? Você viu que eu sempre dava muito... Eu era muito próximo do RH, né? Sim, Você lembra, né? muito, muito, João. Você vai ver, João, a hora que Silvia, a Juliana também já esteve aqui, você vai ver que a hora que eles verem você, eles vão enlouquecer, porque Não, eles te amam, né? sempre foram maravilhosas. E eu sempre ouvi muitas meninas, Rômulo, principalmente as meninas, as mulheres. Porque elas têm essa sensibilidade. Sim. Às vezes o homem chega lá e se pergunta, sei lá, né? A mulher não, ela fala, olha, esse tá com problema, esse tá com essa coisa. E eu sempre pegava. Então era uma fonte que eu tinha de informação. Que não dá para você saber tudo também, né? Claro. Aquilo que você falou, você tem que ser humilde de ouvir. Sim. E você... E fazer seu networking ali interno, fazer a sua troca de experiência, de informação. Porque se você tem hoje Google, ChatGPT, para alimentar suas pesquisas daquilo que você não conhece, reúne sua equipe e traz informação da qual você desconhece ali. Né? E um exemplo, né, Romulo, por exemplo, quando a gente conhecia a tua vinda para trabalhar para nós na Excel, você conseguia trazer uma paz também, como eu vou explicar? Um clima, né? Um clima de estabilidade, porque às vezes a gente sempre, também não sei se você sabia disso, mas quando a tensão estava meio alta, é verdade. A gente fazia, eu lembro que a Unilever pagava sem questionar. Falei, pessoal, nós vamos trazer o Rômulo, né? Era o Bachega. O Bachega, né? Maravilhoso. Aí ele falava, João, traz, porque o fechamento foi muito duro, o pessoal tá sem folga. Vamos ajudá-los a suavizar tudo isso, né? Aí a gente fazia eventos, trazia aquela paz. E os remares, né? Eles eram incríveis, porque dava aquela alegria. Eu tenho tudo isso, João, com muito carinho guardado. Todos esses eventos, nós fizemos coisas incríveis, tanto para aqueles eventos com as pessoas com deficiência, fazendo show no palco, cantando, relaxando a mente. A mente, é verdade. Outro ponto importante é a segurança do trabalho, que eu sei que é algo que bate na cabeça e você tá, as empresas cobram muito disso. Né? E segurança, saúde e meio ambiente. Você acha que hoje nós estamos preparados para fazer boa gestão? Porque os acidentes ainda continuam e parece que, né, quando você vê essa trajetória de 25 anos, parece que a gente mudou pouco. Tem muito acidente acontecendo ainda. Como tem acidente acontecendo, acidente grave, né? Eu tive a infelicidade de... Eu não era responsável, mas eu fui para ajudar a gerir a crise, né? Do primeiro acidente fatal da DHL. Aconteceu em Minas, né? E na minha carreira, eu participei assim do suporte de 4 acidentes fatais. Olha só. Então, e eu sou especialista em HSE, né? Você sabe, eu tenho formação, sou formado pela Fundacentro e tal. Eu pesquiso muito eficiência e segurança, né? Eu vejo que existe hoje uma segurança, às vezes, não tão... Você falou da logística 4.0, pouca aplicação de tecnologia em segurança do trabalho. Eu acho que deveria se aplicar mais, né? Usar as ferramentas para trazer mais informações do comportamento das comportamento pessoas, da percepção delas em relação aos riscos do trabalho. Eu estou representando uma empresa da Lituânia, na minha empresa, que eles visão computacional o tempo todo, 24 horas, e eles monitorando o comportamento das pessoas, filmando e uma IA vendo quem está sem EPI, quem passou perto de uma empilhadeira, já manda uma mensagem para o colaborador, sabe assim? Sim. Só que as empresas não se interessam nessa tecnologia. Eu tenho, mas eu não vendi, eu vendi uma até hoje. Mas eu falo, tem uma ferramenta dessa, e que não é muito cara, e a pessoa não investir nisso, eles preferem produtividade, ganho. Mas o comportamento humano, ele é o que precisa ser tratado. Não adianta eu ter uma mega empilhadeira que ilumina a distância que você deve chegar, mas se o outro não está seguindo aquilo. Mas hoje a logística, esse ano 2024, ela tem a chance de passar a construção civil em acidente fatalidade. Então, são as duas atividades... Isso é terrível, né, João? São as duas atividades mais perigosas, né? Construção civil e a logística. A logística, ela está emparelhando com a construção civil. E na contramão da eficiência, né? As coisas estão ficando mais eficientes e está acontecendo mais acidentes, né? O que você acha que a gente pode fazer para corrigir isso?
Rômulo, eu acho que é a melhor formação do engenheiro de segurança, que hoje em dia você vê cursos de 6 meses, Muito vazios, né? muito vazios, Muitos. assim, sinceridade, muito vazios. Eu sei. E aplicação, tecnologia e legislação. Acho que a empresa que não se adequar, ela tem que sofrer sanções, assim, terríveis. Eu vou visitar a empresa que não tem um refeitório, por exemplo, né? Sim. Não é segurança, mas você mostra qual é a importância que ela dá para o colaborador, né? O ambiente não é saudável, Não é né? saudável. Aquele clima, Gestão de medo, gestão de punição. punição. Então, assim, eu acho que deveria ter uma sanção Mais rigorosa. rigorosa. Tecnologia e melhor formação principalmente do engenheiro. Olha, João, a gente falou quase 1 hora, né, gente? Já. É verdade, porque assim, ele é tão rico, né? Tão maravilhoso, você tem tanta informação. O que que é a Windstreamline? O Streamline é uma empresa que na verdade é uma startup, né? Ela tem 8 meses. Eu estava trabalhando como autônomo, estava prestando serviço como autônomo na área de consultoria de processos, né? E aí, com a minha entrada no doutorado, eu acabei me associando com outro colega da DHL, o Cláudio, e a gente está montando agora, montou, né? A empresa já está funcionando, já estamos com clientes, assim, muito focada no agronegócio por enquanto. Ok. E trabalhando com streamline é simplicidade, né? A palavra streamline. Sim. A gente quer fazer algo simples para melhorar a eficiência. Então a gente entra com inteligência artificial aplicável e simples e barata. O CMC a gente deu um outro nome, é o TIC, né? Mas é com material reciclado, simples e barato. Mas que seja democrático para as empresas brasileiras, né? Eu trabalhei muito tempo para empresa multinacional, né? Sim. Agora eu queria devolver um pouco para a empresa Nacional. Então a gente entrou nesse trabalho. Tive a felicidade de conquistar 2 clientes grandes. Eu já estou até contratando pessoas, Que tudo. maravilha. Está sendo um pouco mais rápido do que eu imaginava, né? Mas a gente quer, assim, melhorar as coisas. Como, né, João, como não ter você dentro de uma estrutura de empresa, né? Assim, com a tua experiência, com a sua vivência, com seus resultados, né? Toda empresa que tem você ali como consultor, desenvolvendo tecnologias, inovando dentro do sistema logístico de qualquer empresa, poxa, todo mundo vai. É maravilhoso, né? Assim, eu olho, não porque você está aqui na minha frente, mas eu estou falando de resultados palpáveis, né? Você não passou 23, 24 anos dentro de uma empresa à toa, né? Você teve resultados. Pergunte para os clientes, quantos clientes? Nike, Unilever, Sky, tantos, né? O último foi a Despresso e a Dolce Gusto. Olha Acho que isso, o último cliente, né? né? Os clientes para nós são super importantes para as nossas vidas. Nós sabemos disso, a valorização que eles nos dão e o que a gente faz para eles. E você é um expert. Eu tenho só uma coisa também, assim, eu errei bastante também, né? Mas uma coisa que eu sempre fiz, eu errei rápido e reconheci meus erros. Claro. Né? E buscava uma contingência, sempre. Errou, rápido, contingência. Então, acho que isso também é uma coisa que traz. Ainda mais quando a gente fala de erro, né? A gente está com um tema novo, segurança psicológica, né? Quando você alimenta, assim, errar, né? Faz parte do ser humano. Agora, errar e identificar o erro rapidamente e a hora que você chegar numa situação igual, já está sabendo como administrar e evitar, é esse o caminho. É esse o caminho. Errar, nós vamos errar. Errar faz sempre parte da vai natureza errar, humana, né? Olha, esse papo nosso foi bom. Lógico, eu fiz uma coxa de retalho. Eu queria depois falar um pouquinho mais sobre a Windstreamline, de coisas específicas que de repente você pode trazer. Esse é um veículo, João, para a gente poder de repente também olhar, treinar, desenvolver pessoas, gravar materiais mais curtos. Eu quero que você já fique aqui à vontade para poder participar do nosso podcast. Me senti em casa, agora vocês aguentem. Mas eu estou muito, muito feliz de ter você aqui, desse bate-papo. Nós navegamos um pouquinho sobre a sua vida pessoal, sobre a sua família, e depois mergulhamos na sua carreira. Olha, a gente sabe que as pessoas estão ansiosas, então 1 horinha de papo já é o suficiente e a gente
para as pessoas te conhecerem um pouco e conhecerem a nova empresa que você está atuando. Tá ótimo. Mas nós vamos ter outras oportunidades. Vamos sim. E para fechar, como que você faz para cuidar da sua saúde? Hoje um homem maduro está com quantos anos? Eu tô com 60. Você está com 60. Então, como, né, nasceu em 64? Nasci em 64, né? Que dia você nasceu? 4 de outubro. 4 de outubro. Então você é libriano, né? Um libriano que gosta de comunicação, que gosta de manter o equilíbrio na vida. Como que você faz para cuidar da tua saúde, para estar apto hoje para entregar o que você entrega? Eu faço caminhada todos os dias, né? Hoje mesmo acordei 4 da manhã para fazer caminhada. Eu tenho o hábito de fazer caminhada. Eu pratico 2 vezes por semana, eu faço hidroginástica, assim, já há alguns anos, é um esporte que eu gosto. E eu sempre gostei de artes marciais também, Romulo. Então eu pratico judô também, né? Desde a minha infância eu treino judô. Então são as 3 formas. Eu acho que na prática do exercício físico me dá energia. Então eu sempre espero continuar assim até Que todo avançar. mundo entenda que a saúde, a boa alimentação, importante. atividade física é super importante. É assim, ter parcimônia no uso de álcool. Por exemplo, eu nunca fumei na minha vida, né? Sim. Então acho que meu pai fumava muito, acho que foi um contra-exemplo para mim. Mas a saúde é importante. Eu acho que realmente tomar cuidado com a bebida, tomar cuidado com o cigarro. Eu entrevisto oncologistas para um outro podcast chamado OnConecta, e todos eles afirmam que a sua qualidade de saúde está direcionada a uma alimentação, e não importa se você é pobre, rico, não importa, é você cuidar da sua alimentação e ter atividade física. Isso é fundamental. Eu acredito em mais uma, que é o bom humor. Bom humor, né? Para mim, assim, eu costumo ver o problema e sempre tento trazer alguma coisa que traga algum humor sobre o problema, sem ser aquele humor negro, né? Sim, sim. Uma coisa, sabe? E para mim, na minha vida também. Às vezes eu pego... Então, eu acho que você joga menos hormônios negativos no corpo quando você tem uma alegria, né, de né? viver. Eu acho que é isso aí. Você usa as redes sociais? Você tem Instagram, Eu LinkedIn? tenho Facebook e LinkedIn. Ah, tá. Instagram você não tem. Instagram não tenho, não. Entendi. Então, porque hoje é um veículo todo, né? Mas nós vamos colocar aqui seu LinkedIn para as pessoas conhecerem essa entrevista. Eu tenho certeza que quem está ali vai amar ter esse momento ver eu aqui te entrevistando. Eu estou muito honrado, orgulhoso. Eu te admiro muito, queria dizer isso para você, tá? Nossa, obrigado, Romulo. Desde aquele momento que te vi, já tem ali 24 anos, e nunca esqueci a forma como você fez a gestão, a forma como você participava dos eventos. Eu amo muito as pessoas da DHL, aprendi muito lá, sabe? Aprendi sobre logística lá, aprendi tudo que eu hoje posso falar, estava ali naquele movimento. E agora você está aqui na minha frente com a Wind Streamline, trabalhando, fazendo inovações, levando alternativas e o teu conhecimento para as pessoas. É maravilhoso. Eu que agradeço. Viu? Nessa câmera aqui, a gente sempre faz uma mensagem final para quem está te assistindo, pessoas que te conhecem. Fique à vontade. Tá. Queria agradecer, Romulo, agradecer a vocês aí pelo convite. Um privilégio estar aqui conversando com você. E queria estimular, eu queria deixar só a última mensagem, então, para a garotada, né? Por favor. O trabalho lá que eu comentei do Centro Paula Souza. Realmente vejam os cursos lá, cursos gratuitos, de qualidade, que vão alavancar vocês na carreira, né? E sejam felizes. Acho que esse é trabalhar e se divertir, acho que é o segredo do sucesso. É verdade, né? Transformar esse trabalho em algo que seja prazeroso. Prazeroso. Bom, João Moura está aqui com a gente hoje, né? O Juca, que para algumas pessoas que conhecem, né? E eu estou muito honrado. Você que é da DHL, sabe quem é ele. Estou muito feliz, espero que você assista esse episódio. Seja feliz, faça o que você goste. Esse foi o Mask TV Podcast para você com João Moura. Muito obrigado, Muito João. obrigado, agradecido. Prazer enorme. Até o próximo. Até o próximo.